Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E para conversar sobre este assunto, eu trouxe ela, que é administradora, economista e que está lançando um livro, hoje mesmo, chamado Vigiai, Liderança do Conceito à Prática. Hoje eu vou conversar aqui com a administradora Aide Tremea, isso? Isso, olá, satisfação estar aqui, gratidão pelo convite, Aleixo. Estamos lançando, então, às 19 horas, ali na Delta do Passo Fundo Shopping, esta obra que foi preparada e foi estudada e foi feita com muito amor e cuidado. Eu achei meio interessante, assim, que tem dois aspectos que me chamaram a atenção no título do livro, né? Que é o livro, para repetir o título, né? É Vigiar e Liderança do Conceito à Prática. Então a gente tem essa questão da liderança ligada à prática, que é a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Quer dizer que é baseado numa experiência que você teve. Isso. E também essa ideia de vigiar, que a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Você trabalha há muitos anos como administrador, de onde é que vem essa prática? Então, eu trabalhei por 30 anos numa empresa com atuação, uma grande empresa com atuação em todo o Rio Grande do Sul. E nesta caminhada de 30 anos, então, eu tive várias experiências à frente de equipes. Claro que depois de muito estudo e muito preparo. Então, terminada esta etapa, eu resolvi tirar alguns projetos da gaveta. Eu escrevo desde adolescente, assim, mais a questão de poesias, crônicas, a literatura infantil, muitas histórias também. Então é escritora também. Também. Então já não é só necessariamente os teus textos, eles não são voltados para o lado empresarial necessariamente. Não mas também tem um pé na arte. Olha isso, que interessante. Então, essa questão da literatura infantil, que eu tenho muitos escritos. E esses escritos, eles surgiram que, ao invés de eu contar histórias que já existiam para os meus filhos, eu as inventava e as escrevia e elas estão aí. E já foi publicado algum livro desses? Essas, as infantis, não. Poemas, esses, sim. Inclusive, participei há alguns anos do Poema dos Ônibus, aqui de Passo Fundo, também. Quando tinha aquelas antigas edições. Fomos dois, então. Olha só. Isso aí. E então, nesta área de liderança, de gestão, terminada a minha caminhada, enfim, desses 30 anos, eu resolvi escrever, senão eu vou colocar em prática. Por quê? Porque o conhecimento, eu acredito, que ele tem muito valor se compartilhado, né? E o liderança do conceito à prática tem essa questão, assim, de conceitos da área de liderança que são vastos, são inúmeros e eles estão sempre evoluindo, mas aliados à prática, a uma experiência, enfim, numa grande empresa. E aí, está aí, eu acho que é mais uma forma de contribuir com a transformação da vida das pessoas. Porque líderes, né, nós somos na nossa casa, na comunidade, nas empresas, todos nós temos essa possibilidade de exercer a liderança no dia a dia, nas coisas simples da vida. As pessoas, elas nascem líderes ou se tornam? Algumas pessoas têm, né, isso dentro de si desde sempre, mas é uma coisa que a gente pode desenvolver, a gente pode praticando, aprendendo, evoluindo, exercitando, praticando, e a gente vai se transformando. O que as pessoas vão encontrar neste livro aqui? Então, um resumo, digamos assim, dos principais tópicos que você abordou sobre esse assunto da liderança. Então, tem toda essa parte conceitual, enfim, formas de desenvolver a liderança e as práticas do dia a dia, desde coisas bem simples, mas que podem ter um grande resultado, do trato com as pessoas, de entender todas essas diferenças, né, que existem, porque nós somos únicos, né, Aleixo? E entender esta questão de nós sermos únicos e o líder entender isso e aproveitar o melhor de cada um,
né? E então, de si mesmo também, né? E de si mesmo, óbvio. Nunca existiram tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos, às vezes, nas empresas, e não só nas empresas, dentro da nossa própria família, pessoas da geração baby boomers, que a gente chama, até as nativas digitais. Então, pegamos em grandes empresas, nós temos pessoas com 60, 70, 50 anos, e nós temos ali o aprendiz de 14, 16, o estagiário, sei lá, de 18, enfim, ou uma pessoa iniciando a sua carreira lá nos 20, 25, gerações diferentes, né, com expectativas diferentes e que tem que trabalhar junto. Então, o líder, né, tem esse papel de aproveitar o melhor de cada um e juntos, né, construir um ambiente melhor, uma sociedade melhor, uma empresa melhor, uma família melhor. Se eu pego dentro da minha própria família, então, os meus pais lá da geração baby boomers, eu geração X, aí os filhos, né, de diversas idades, inclusive uma netinha de 2 anos, então tudo isso junto, né, tem muito a contribuir, né? Então, ao invés de vermos as dificuldades nesta multiplicidade de gerações, aproveitar um pouquinho de cada um e transformar a nossa casa, a nossa empresa, a nossa sociedade num mundo melhor. E isso é possível. E a complexidade, inclusive, né, do mundo moderno, do mundo pós-moderno, ela vai trazer toda uma complexidade também para o próprio gestor, né, para o próprio líder. O que tu acha sobre isso? Porque, como você falou assim, até os anos 80, 70, os perfis de liderança, eles pareciam, me parece, não sou da área, claro, estou supondo, né, que os perfis de liderança, eles eram, parece que mais simples, né, mais guardados em caixinhas. E hoje em dia, devido justamente à complexidade de todas essas gerações e de tudo que o mundo pós-moderno nos traz, em termos de complexo, parece-me que o próprio líder, ele também tem que lidar com uma maior complexidade muito maior, tanto fora quanto dentro de si mesmo. Né? Isso, perfeito. Tem uma característica que é muito importante, que a gente chama de adaptabilidade. Se adaptar, né, a todo esse novo contexto, mas sem perder a essência. Pois bem, hoje em dia, com todo esse avanço tecnológico, né, a inteligência artificial muito bem-vinda, com muitas vantagens, né, não se discute isso, mas o que está acontecendo, ao menos, né, me parece, que as pessoas estão muito conectadas à tecnologia e desconectadas de si mesmo, desconectadas das pessoas que estão ao seu redor. Então, buscar isso, resgatar isso também é muito importante. Aliar a tecnologia, os avanços tecnológicos que são necessários, são importantes, são fundamentais, mas nós somos seres humanos que temos sentimentos, que temos vivências, que temos experiências e temos a importância genuína dentro das famílias, das instituições, enfim. E nesses anos todos, né, que você tem de experiência, e no estudo que você fez para escrever o livro também, AID, né? Quando chegou aqui eu chamava de, pensei, a ideia ou AID, né? Nome bonito, inclusive. Muito obrigada. É diferente. AID, qual que você acha que é a característica mais essencial de um líder? Entender de gente. Né? Porque quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. Então, e esse entendimento, ele é contínuo, ele é um aprendizado constante, porque todo dia a gente aprende. E importante também perceber os sinais que aparecem, assim, né, entender esses sinais, compreender os sinais. Numa conversa, eu costumo dizer que tudo começa pelo autoconhecimento. Então, o líder, ele precisa trabalhar esse autoconhecimento, para que ele consiga trabalhar, fazer com que as coisas fluam, com que a equipe trabalhe. E ele precisa também permitir que a equipe se autoconheça e que exista esse conhecimento mútuo. Conhecer a equipe e permitir que a equipe o conheça também. Né? Então, toda essa questão, né, do autoconhecimento. Exige uma certa transparência, transparência, assim, né? Transparência. Não pode ser aquela coisa só de fachada. Isso. E você acha assim que uma das coisas que eu observo, como eu disse, eu não sou da área, então eu estou fazendo, né, suposições, mas, por exemplo,
eu percebo que muitas empresas hoje em dia, elas entraram muito nesse processo de automação, né? Em todos os seus níveis, todas as suas escalas. Mas, ao mesmo tempo, parece que muitas empresas, muitas instituições, elas perderam o rosto, parece que elas ficaram sem liderança. Porque eu acho que o líder, em grande parte, é isso, ele é um rosto, né, que você tem para as pessoas terem como ponto como de base, de partida, né? Você acha que essa perda de rosto é um fator prejudicial ou isso faz parte do jogo? Eu não diria que é prejudicial, porque o avanço tecnológico, essa automação, ela traz muitos benefícios. Mas antes de tudo isso, existem pessoas. Uma empresa só existe, por exemplo, porque tem clientes, e os clientes são pessoas. Então, este olhar humano, essa liderança humanizada, ela precisa sim ser resgatada, digamos assim. Uma relação, é importante que tenha, né, nos ambientes uma relação de confiança, e isso a gente consegue olho no olho, na vivência, no dia a dia. A automação não pode levar à desumanização, digamos assim. Perfeito, isso mesmo. Então, entre os vários estilos de liderança que vocês, né, os leitores podem encontrar neste livro, nós temos a liderança exponencial, que vem com este olhar humano, né, de humanidade. Inclusive, falando sobre os estilos de liderança, né, que eu olhei aqui e eu vi que o sumário do livro, ele é bem direto, achei bem legal essa organização dele, inclusive, né, ele começa falando sobre líder de si mesmo, líder dos outros, né, líder funcional, e ele vai falar sobre os estilos de liderança, que eu achei uma coisa bem interessante, né, o estilo coercitivo, o estilo autoritário, afiliativo, agregador, democrático. Você pode falar um pouquinho sobre essa parte do livro? Então, como você falou há pouco, né, historicamente nós tínhamos muito essa questão do líder coercitivo, aquele chefe, né, é o chefe, né, e a liderança, ela, numa palavra, liderança quer dizer influência, né? Então, o líder, ele influencia as pessoas, faz com que elas façam as coisas acontecerem sem a coerção, sem aquele autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? O autoritarismo, então, né, que historicamente a gente vinha tendo, né, é aquela questão de que as coisas são feitas porque alguém está cobrando que elas sejam feitas. Já com a autoridade, não, as coisas elas são feitas porque elas precisam ser feitas, através da influência da liderança. Ele convence as pessoas a fazerem aquilo. Pelo ele seu engaja, exemplo, né? engaja, pelo seu exemplo, pela forma com que a liderança é exercida, que além do autoconhecimento que nós falamos, a questão da confiança, da delegação, do preparo destas pessoas para estarem à frente das suas atividades. Eu sempre digo que uma das missões principais da liderança é formar novos líderes, né? Então, se nós temos carência de lideranças, bom, aos líderes cabe, sim, formar novos líderes, né? Então, tudo isso tem um pouquinho assim. E é interessante que os estilos que você coloca aqui, você começa justamente com o estilo coercitivo e você termina com o estilo exponencial. Então, existe ali, tu fez ali, digamos assim, uma escada histórica a respeito desses estilos. É uma escada, enfim, mas ali tem vários momentos, né, que fala, diante de cada situação, tu pode utilizar um estilo. Não é de todo ruim ou coercitivo e não é só o exponencial, que é o último que está ali, que é o melhor. Não é que exista o pior e o melhor. Não, dependendo de cada situação, em alguns momentos, precisa, né, ter aquele jogo de cintura, como eu falei há pouco, né, a questão da adaptabilidade, né. E também eu acho que o estilo ele varia no caso de pessoa para pessoa também, porque algumas pessoas vão se adaptar melhor com um determinado estilo. E de geração em geração, né. Então, enquanto lá, sei lá, geração X, baby boomers, né, primam por uma estabilidade, as nativas digitais, olha, não, eu tenho, antes da estabilidade, eu quero ser feliz. Afetividade. Isso. Quero uma ligação afetiva. Isso. Né? Inclusive, agora, né, falei da palavra feliz, tem um capítulo que fala sobre a felicidade no trabalho. Entre as minhas, né, especializações ao longo da minha caminhada, né,
Fiz algumas especializações em gestão pública, gestão empresarial, gestão de pessoas, liderança. E eu tenho uma formação em gestão da felicidade, que é um tema que está crescendo muito dentro das empresas. Né? Justamente por causa me parece, justamente por causa das últimas gerações, né? Porque as últimas gerações estão investindo muito nessa questão de eu quero estar em um lugar, né? Eu trabalho também com jovens, e a gente percebe assim que mais do que aspectos técnicos ou de promessas de crescimento e de futuro, eles estão mais interessados justamente na ligação afetiva. Também. Porque se eles não se sentem bem, parece que eles simplesmente o resto eles não conseguem. Até eu diria, existe uma certa cegueira em relação ao resto. Tipo assim, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz agora. Não quer dizer, imediatismo. Não uma felicidade, claro, incrível, mas uma pequena felicidade. Sim. E nesse sentido, você acha que as empresas hoje, de um modo geral, na tua visão, elas conseguem proporcionar essa felicidade ou a infelicidade ainda é um dos grandes problemas? É uma longa caminhada. Essa temática, ela existe já há algum tempo. Nós temos, dia 20 de março é o Dia da Felicidade. Ela já vem sendo trabalhada em alguns países, inclusive consideram o nível de felicidade não mais importante, mas tão quanto ao PIB. Então, é uma caminhada, né? É uma caminhada longa. Falta ainda muito. Tem poucas experiências, pouco material acerca desse tema. Muitas empresas já têm o gestor da felicidade, que cuida destas questões, né? A questão que vai muito além de clima organizacional, né, que tem nas empresas, né, de medir esse clima, de ter ações para melhorar o clima, vai muito além disso, né? É a busca do equilíbrio entre a vida profissional, a pessoal, a espiritual, tem toda essa questão. E está comprovado que pessoas felizes produzem mais. E também ficam menos doentes, por exemplo, né? Claro. Botam menos atestado, dão menos prejuízos. Inclusive tem empresa, uma equação ali que eu montei, a equação para uma liderança de sucesso e que fala tem esses pontos levantados, né? Que uma pessoa feliz, além de produzir mais, ela se afasta menos do trabalho, diminui, né? A rotatividade, que também tem um custo para as empresas, diminui. Então, é um tema bem interessante, assim, e que acredito que a gente vai perceber e vai ver muito isso ainda dentro das empresas. E você acredita que o líder ele tem um papel essencial nessa criação de felicidade? Tem. Ele dá o tom, a batida, né, da percussão. Como é que a banda vai tocar? Como é que a banda vai tocar? Vai... É isso aí, ele é um grande maestro. Inclusive, o último capítulo do livro, né, o penúltimo, é Felicidade no Trabalho, justamente. Isso, felicidade no trabalho. Interessante esse tópico aqui, porque, por exemplo, falando sobre o livro, né, para o público ao qual o livro se destina. Como você falou, a gente é líder em vários momentos da vida, né? Sim. Mesmo não necessariamente ocupando um Formal, cargo de gestão. Né? Então, por exemplo, ele é um livro que ele serve para professores. Serve perfeitamente. Ele serve para empreendedoras. Né? Qual que é o público, o grande público ao qual ele se destina, digamos assim? Eu diria que todas as pessoas que têm o gosto pela vida e pela transformação e pela melhoria. E para quem quiser ser líder de si mesmo, inclusive, também. A liderança começa com isso. Começa com a liderança de si mesmo. Conhecer-se, nós falamos do autoconhecimento, né? Para que nós mesmos possamos ter melhores escolhas, melhores decisões. Então, começa conosco. Eu achei um livro muito interessante, Aide. Inclusive pelo estilo do texto, né? A gente vê que ele é bastante baseado, inclusive, em evidências, né? Sim. Para destacar aqui que você também é formada em economia, né? Sim, sim. Minha primeira formação foi Ciências Econômicas, aqui na UPF. E interessante. Por que eu escolhi economia? Eu sempre gostei muito de escrever, né, essa questão relacional, e por que eu fui para a área da economia? Em 94, né, teve o Plano Real, e me impactou muito. A jovem, né, adolescente, me impactou muito.
nossa, essas mudanças, elas impactam na vida de todos. Eu quis estudar isso, entender melhor essa questão da economia. Dizem, né, que de economista todo mundo tem um pouco, né, mas estudar essa ciência que é tão bonita e que impacta tanto na vida das pessoas no dia a dia, desde o que produzir, quanto produzir, para quem produzir, como é que a moeda interfere, né, o câmbio interfere na vida das pessoas, o que acontece lá na Bolsa de Valores, o que acontece, enfim, né, me chamou muita atenção e aí fui para a área da economia, que me ajudou muito ao longo da minha caminhada, base, minha isso, e aí depois busquei a área da administração, né, que eu gosto muito também dessa questão, né, do planejamento, da gestão, né, e tudo isso junto, né, vai aumentando o nosso conhecimento, né? Como eu falei no início, né, conhecimento compartilhado, né? Compartilhar o conhecimento. Porque se eu guardar, que valor tem, né? A ideia, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. O papo está muito bom. E então fica o recado para o pessoal que quiser adquirir o livro, né? O lançamento está ocorrendo hoje na Delta, livraria de Passo Fundo, né? Nesta sexta-feira, né? E dia 19. E também depois, quem quiser adquirir o livro, também pode adquirir na Delta? Na Delta, vão ficar exemplares lá? Vão ficar exemplares lá. E logo, logo, enfim, teremos outros locais, inclusive as plataformas digitais, e aí a gente vai... Para quem quiser lhe seguir no Instagram, qual que é o... A ID Tremé. ID Tremé. 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 Isso. Para finalizar, eu só gostaria de... O porquê o Vigiai. Sim, né? Isso. O Vigiai, eu sempre uso muito esse termo, não só para questões espirituais, mas para o nosso dia a dia mesmo, no sentido de cuidar, né? Que nós sejamos vigilantes. E tem muitas passagens aqui da forma de Jesus Cristo liderar, né? Então, é o líder dos líderes, né? Eu digo porque há mais de 2000 anos ele esteve aqui, né? Se fez homem, se fez ser humano, como nós, e a sua liderança, ela permanece viva e forte, fluida até hoje, e acredito permanecerá para sempre. Então, de forma simples, ele conseguiu, né, ele nos deixa um legado permanente. Então, a liderança, ela pode ser exercida de uma forma muito simples, né, no cuidado. E com afeto. E com afeto. Com a importância do afeto, né, nessas relações. Isso. E nesse sentido, inclusive, o Novo Testamento, principalmente, ele é uma pérola, né, de sabedoria nesse sentido, para se buscar inspiração. Sim, né, e foi ali que você buscou também inspiração para essa caminhada tua na liderança. Isso. Na minha caminhada, na minha vida pessoal, na profissional, enfim, os ensinamentos tão práticos, né, e simples, que ele nos passou, eles são capazes de transformar, de fato, as pessoas. Que as pessoas são o maior ativo que há, né, Aleixo? O maior tesouro. O maior tesouro. As pessoas e o seu coração, digamos assim, né? Cuida do teu coração com diligência, porque dele saem as raízes da vida. Vigiai. Isso. Olha, que grande encerramento, né? Então, muito obrigado, né? Eu que agradeço e prestigiem o lançamento e aí depois, né, comprem, apreciem, transformem-se, inspirem-se. Aí pode entrar em contato contigo também. Realizem sonhos. Pelo Instagram. Pode. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.